Nesse vídeo, nós vamos falar sobre o histórico constitucional da vinculação de recursos para a educação. Primeiro, pela Constituição de 1934, ela foi a primeira que diretamente tratou da vinculação de recursos para a educação. Ela determinou que a União destinasse pelo menos 10% de sua receita de impostos e os estados e o Distrito Federal, no mínimo 20%. Também estabeleceu uma subvinculação de 20% para o ensino rural. Essa medida refletia uma mudança de paradigma, ou seja, reconhecer a educação como direito social e dever do Estado. No entanto, apesar da inovação, não havia mecanismos coercitivos para garantir o cumprimento. O texto demonstrava preocupação com a universalização do acesso e a gratuidade do ensino. Foi um marco importante para futuras legislações educacionais. Durante o Estado Novo, a Constituição de 1937 representou um retrocesso. A vinculação de recursos para a educação foi completamente revogada. O governo de Getúlio Vargas centralizou o poder e eliminou garantias constitucionais de financiamento para a educação. Isso refletia a lógica autoritária do regime, que via a educação mais como um instrumento de controle do que como um direito. Sem vinculação, os recursos ficaram à mercê de decisões políticas. Essa supressão mostrou como regimes autoritários tendem a enfraquecer os direitos sociais. A educação pública sofreu grande descontinuidade nesse período, nesse processo. Com a redemocratização após a queda do Estado Novo, a Constituição de 1946 restabeleceu a vinculação. Reafirmou os percentuais mínimos, 10% para a União e 20% para os estados, Distrito Federal e agora também para os municípios. Foi um avanço importante, pois os municípios passaram a ter responsabilidade financeira com a educação. Essa Constituição ampliou a descentralização administrativa e valorizou a participação local. Também consolidou a ideia de que o direito à educação deve vir acompanhado de financiamento garantido. Apesar disso, a vinculação federal continuava aquém do ideal. Mesmo assim, representou uma importante retomada de direitos sociais. Após o golpe militar de 1954, a Constituição de 1967 marcou um novo retrocesso. A vinculação de recursos foi novamente revogada sob o argumento de que era incompatível com o novo modelo orçamentário. O texto foi elaborado sob forte influência do Executivo e do Conselho de Segurança Nacional. As contribuições de educadores e juristas foram desconsideradas. A ausência de vinculação refletia a visão tecnocrática e autoritária do regime. A educação perdeu espaços como prioridade política e orçamentária. Essa omissão teve impactos negativos no financiamento e na qualidade do ensino público. Apesar da repressão do AI-5, a emenda número 1 de 1969 trouxe uma tímida retomada da vinculação. Apenas os municípios foram obrigados a aplicar 20% da receita tributária no ensino primário. Estados e União ficaram isentos dessa obrigação. A Lei 5.692, de 1971, reforçou essa medida, determinando também o uso de 20% do Fundo de Participação para a Educação Brasileira. Ainda assim, o cenário era de descaso de professores mal remunerados, escolas superlotadas e ensino precário. O número de matrículas cresceu, mas sem o aumento proporcional de recursos. Foi um período marcado por expansão quantitativa, mas perca de qualidade. Com a abertura política e o processo de redemocratização, a emenda Calmon de 1983 restabeleceu de forma mais robusta a vinculação de recursos. A União passou a ser obrigada a aplicar 13% da receita, enquanto estados e municípios 25%. Essa emenda foi resultado de imensa mobilização social e política. Recolocou a educação como prioridade e foi vista como um avanço na democratização do acesso. Essa vinculação passou a garantir patamares mínimos de financiamento. Foi a base para as discussões que viriam na Assembleia Constituinte de 1988.
consolidou a importância da vinculação como ferramenta de justiça social. A Constituição de 1988, chamada Constituição Cidadã, consolidou a vinculação como cláusula essencial do Pacto Federativo. Elevou o percentual da União para 18% e manteve 25% para estados e municípios. Pela primeira vez, os municípios foram reconhecidos como entes federados, com autonomia plena. Reforçou a descentralização da educação básica e a responsabilidade compartilhada. Também proibiu a dupla contagem de recursos e limitou desvios como o uso em bolsas privadas. Apesar disso, mecanismos como a DRU ainda reduzem o montante real aplicado. Ainda assim, essa Constituição representa o mais importante marco legal da educação pública no Brasil.